Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui a nossa sétima aula de reais. Antes aqui estamos no turno da noite, né? Antes de começar a aula propriamente dito, vários alunos fizeram perguntas sobre o trabalho. É, então, só para uma coisa que eu queria explicar para vocês, que a minha intenção ao passar esse trabalho é que vocês possam é, explicar para mim, defender casos em que vocês acreditem que determinada situação cumpre com a função social da propriedade e que determinada situação, outra situação, não cumpre com a função social da propriedade. Então, a minha intenção, a princípio, não é nem que vocês utilizem jurisprudência, mas que me deem casos práticos. É, uma ocupação de favela, tem aquela ocupação do metrô Mangueira, por exemplo, que teve aquela treta por conta das Olimpíadas, ou, não sei, uma ocupação do MST que tenta dar a função social da propriedade ao produzir alimento. Então, assim, eu quero que vocês peguem casos, de preferência, joguem no Google, peguem casos reais, de preferência. Ah, professor, não estou achando, não consigo. Ok, inventa um caso, mas de preferência, façam essa pesquisa. Peguem casos de conflito de propriedade de alguma maneira e tentem apresentar os argumentos com um caso. São dois casos, pessoal. Estou falando de novo, são dois casos. Um caso para explicar por que aquilo ali cumpre a função social da propriedade, eu quero que vocês argumentem, e outro caso para dizer por que que não cumpre a função social da propriedade, ok? A minha intenção é fazer esse contraste. Eu quero que vocês, primeiro, saibam argumentar isso, e segundo, é, demonstrem que entendem, sabe fazer pesquisa, né? E entendem o argumento jurídico por detrás desse debate. Vocês vão ver também que, em alguma medida, são debates políticos, né? O direito não se separa da política. Nem Kelsen defende isso, é importante dizer. Mas, bom. É... Outra coisa importante. Alguns alunos me mandaram e-mail perguntando, fazendo perguntas sobre aquelas ações que eu comentei com vocês. As ações petitórias, as ações possessórias. É, falta responder um e-mail, mas a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu tenho respondido todo mundo. Então, se vocês tiverem qualquer dificuldade, vocês podem mandar. Você está assistindo a aula, não importa se é a aula 1, mas você está assistindo a aula, ficou com uma dúvida, me manda um e-mail, eu vou te responder, tá bom? E sobre isso especificamente, parece que ficou um pouco confuso algumas coisas. Eu acho que eu já respondi por e-mail a galera que apresentou dúvida, mas queria só frisar uma coisa. Quando a gente estava discutindo, e eu comentei, por exemplo, da ação de dano infecto, isso, da ação de dano infecto, é, alguns alunos perguntaram: ah, mas isso é uma ação possessória, é uma ação petitória, aonde isso, aonde isso está na matéria, né? E eu queria explicar para vocês que essa parte da matéria, ela é muito mais uma coisa conceitual do que qualquer outra coisa. Então, é bom a gente saber esse nome, saber que ele existe, mas entender também que o uso prático disso é pequeno. Por que que eu estou explicando isso para vocês? Porque nas minhas aulas eu tento sempre mostrar para vocês o uso prático, né, dos institutos que a gente está trabalhando,
Direito não está descolado da realidade, não pode estar. E o estudo dele também não pode estar. Então, quando a gente estuda esse tipo de ação, é mais para saber que existe esse conceito e conhecer o nome do que é uma ação de dano infecto, por exemplo, do que entender um procedimento diferente. Vou explicar. No Código de Processo Civil, a gente trabalha com procedimentos comuns e especiais. Quando a maioria dos procedimentos, hoje em dia, é comum, segue o mesmo rito. Agora, aqueles procedimentos especiais têm regras diferentes dentro do processo. Às vezes é um prazo, às vezes a ordem dentro do processo muda, a citação é feita de maneira diferente, tá bom? A ação de dano infecto, ela é uma ação comum com um nome que a doutrina deu bonito, tá? Então, só para dar um outro exemplo, eu falei de desapropriação indireta, que é aquela que acontece na esfera administrativa, quando o Estado vem e constrói uma perna de um hospital dentro da sua propriedade. A partir do momento que ele entra na sua propriedade, você perdeu a sua propriedade. É isso. Sinto muito. E aí, o que você pode fazer se o Estado entra na sua propriedade, toma a sua propriedade para dar uma finalidade social, né? Por exemplo, uma perna de um hospital. Bom, tem gente que defende que você pode entrar com uma ação demolitória. Uma ação demolitória é uma ação que dá uma obrigação de fazer. Fazer o quê? Destruir determinada coisa. Mas isso não é aceito. O que você pode fazer então? Já que você não pode demolir aquela perna de hospital. A única coisa que você pode fazer é entrar com uma ação indenizatória, que é uma ação para pedir uma grana, uma restituição pelo dano que o Estado sofreu, não, deu, né? Fez, causou em você. Essa ação, ela tem um nome bonito, que é ação de desapropriação indireta. Se você for para a prova da OAB, o cara te apresenta esse caso e você escreve a ação de desapropriação indireta, você vai ganhar a sua pontuação completa. Agora, se você escreve ação indenizatória, você também vai ganhar a pontuação direta. Por que eu estou explicando isso? Porque isso vai aparecer, pessoal, vários momentos da disciplina de direito civil. A gente vai estudar determinada ação e vocês não vão entender por que isso é importante. Para que serve isso? É para isso que eu estou explicando, estou dando essa volta para vocês. Para que vocês entendam que na hora que vocês estiverem trabalhando isso dentro do processo civil, a repercussão que isso vai ter
é muito pequena. O importante é saber que essa é uma ação é saber o nome desse tipo de ação. Mas a repercussão que isso tem no processual é muito pequena. Tá? Então, eu queria dar essa explicação, até para vocês entenderem do porquê que eu não passei tanto tempo explicando, esmiuçando, né, essas ações. Mas vamos lá. Função social da propriedade é a nossa matéria de hoje. Bom, a partir do final do século XIX, surgiu na França as primeiras restrições ao que a gente chamava de absolutismo do direito de propriedade. É a teoria do abuso de direito. A gente já trabalhou essa teoria quando trabalhou as teorias que fundamentam a ideia de propriedade. Então, o avanço nesse momento, que muita gente entende como uma refundação do direito de propriedade, é colocado em 3 princípios, pessoal. Bem comum, a participação e a solidariedade. Onde a gente pode achar isso? Estou mandando aqui no chat. Os dispositivos. Então, a gente pode achar na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 23. O inciso 23 coloca que a propriedade atenderá à sua função social. O artigo 186 da Constituição Beleza, Leonardo. No artigo 186 da Constituição, ele diz que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Por que isso é importante, pessoal? Porque esse artigo vai explicar para a gente o que pode ser um critério para considerar a função social. Eu costumo dizer para os alunos que, geralmente, as pessoas passam direto pelo 186. Por quê? Porque o 86 está falando de propriedade rural. E as pessoas geralmente pensam que a gente está aqui no urbano, na cidade, então não vamos trabalhar nunca a ideia da propriedade rural. Acontece, pessoal, que
essa função social que é colocada no 186 é uma das melhores definições, se não a melhor, que nós vamos ter pela lei do que é a função social. Ele dá 4 incisos para justificar isso. Mas vamos trabalhar eles depois. Primeiro, anotem esses artigos, esses dispositivos. O 170, perdão, o 170 fala que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E aí aqui, nos princípios, ele estabelece a função social da propriedade. Então, para entender a ordem econômica, a gente tem que entender que essa ordem econômica ela só será exercida, só será cumprida, caso respeitemos a função social da propriedade. Por fim, pessoal, nós temos o artigo 1228. O artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, coloca aqui: o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais. Estou mandando aqui no chat para ajudar. De modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Então, pessoal, esse parágrafo, ele também estipula, de uma maneira mais indireta, o que a propriedade tem que fazer para cumprir com a sua finalidade econômica e social. Então, essa propriedade ela tem que respeitar a flora, a fauna, tem que estabelecer um equilíbrio ecológico. Então, aqui estabelece-se outros critérios, né? Qualifica-se a função social a partir dessa preocupação. Então, pessoal, se você vai fazer uma questão de prova, você vai defender, você é procurador do Estado, vai defender desapropriação por interesse social, ou qualquer questão que você vai debater a função social da propriedade, quais são os fundamentos que você vai utilizar? São esses que eu acabei de citar, o artigo 5º, 186, 170, inciso 3º e 1228. A doutrina, às vezes, traz concepções bem simples. O Orlando Gomes diz o seguinte: função social é a finalidade coletiva da propriedade.
Desculpa, pessoal. Eu tenho um cachorro e ele tá aqui me enchendo o saco, que é um golden enorme. Aí às vezes ele me perturba aqui. É, pois é, vou botar ele pra assistir aula. É uma verdadeira vaca. Aqui as pessoas estão falando do cachorro, eu vou mostrar ele aqui. Oi, youtubers, pessoas do meu YouTube do Brasil, vem cá, Simba. Aqui. Pronto. Aparecendo, mas tá tímido, coitado. Mas vamos lá. Então, esse autor, Leon Duguy, diz o seguinte: a propriedade é função social. Porque ela traz deveres ao proprietário. Então, ele não diz que é algo para interpretar, ele diz que é. Isso é importante. É uma posição até mais radical. É... E aí ele coloca que a primeira Constituição que adota essa ideia da função social como propriedade é a Constituição de Weimar. José de Oliveira Ascensão, vou botar também o nome aqui no chat. Ele diz que a função social da propriedade tem duas funções. A primeira é uma função limitadora, ou seja, impõe-se um não fazer. Então, a propriedade não pode ser exercida em abuso de direito. Onde a gente pode encontrar isso? O artigo 1228, parágrafo 2º do Código Civil. Vou copiar ele aqui no chat para vocês. Vamos ler junto. São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Pessoal, o que esse artigo diz? Esse artigo coloca que você não pode fazer alguma coisa dentro da sua propriedade, utilizando a sua propriedade, com a intenção de prejudicar outra pessoa e que não sirva para você ou para alguém, de alguma maneira. O direito tem as suas palavras bonitas para simplificar isso. Vedação dos atos emulativos ou chicaneiros. Bonito, né? Então, você não pode fazer isso. E aí, o José de Oliveira Ascensão dá esse exemplo como um tipo de uma função limitadora. Então, a propriedade ela tem que ter a sua função social, entre outras coisas, porque você está limitado a não fazer certas coisas que podem atrapalhar o seu uso social. Ok? Ah, a Vitória pediu para repetir. Eu vou mandar aqui no chat, Vitória.
É engraçado, pessoal, porque chicaneiro é a típica palavra que a gente só utiliza no direito, né? Vem de chicana. Eu aprendi esta palavra com o nosso ministro Gilmar Mendes. Olha, eu estou jogando aqui no chat o que se quer dizer chicana. Dificuldade criada no curso de um processo judicial pela apresentação de um argumento com base num detalhe ou num ponto irrelevante, abuso dos recursos, sutilezas e formalidades da justiça. Ardil, armadilha, arapuca, enfim. Tô falando isso, talvez até a aula fique chata por dar esse tipo de explicação, mas é porque eu acho que ninguém precisa saber necessariamente o que é uma chicana no sexto período, acho que vocês estão, né? Mas vamos lá. A segunda função que o José apresenta é a função impulsionadora. Impulsionadora. Essa função apresenta, impõe condutas. Então, a coisa cumpre a sua função social quando ela é utilizada num sentido positivo. Então, para quem gosta de citar a gente, Lucas Abreu Barroso tem essa expressão: usa o bem para o bem. Ok? É uma... Dá para usar isso aqui para explicar a função impulsionadora da função social, da propriedade. O artigo 186, pessoal, voltando agora à Constituição, traz os 4 incisos. Primeiro, aproveitamento racional e adequado. Esse aproveitamento racional e adequado da propriedade é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Para quem está com a Constituição na mão, vale a pena fazer uma remissão. Porque o inciso 2º do 186 vai falar de proteção do meio ambiente. Então, ele fala de utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Vale a pena fazer uma remissão para o artigo 225 da Constituição, que é onde a gente vai trabalhar a ideia do meio ambiente. O terceiro, né, o inciso terceiro do 186, vou botar aqui no chat também para ajudar vocês. Aqui os 4 incisos, pessoal. Ok, Leonardo. O terceiro inciso fala da observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Aqui também vale fazer uma remissão para o artigo 7º da Constituição. E o quarto, inciso 4, na verdade,
fala da exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Fala de uma ideia de bem-estar geral, ok? Então, pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma propriedade produtiva necessariamente atende à sua função social? A gente pode vincular a ideia de produtividade à função social? Pela própria leitura, a gente pode ver que não. Porque devem ser observados todos os requisitos que eu apresentei agora. Então, por exemplo, uma usina de cana-de-açúcar que produz muito, faz muita cana-de-açúcar. O aproveitamento é racional, é adequado, é ecologicamente sustentável, mas é feita com trabalho escravo. Podemos dizer que ela cumpre a sua função social? Não. Inclusive, eu quero comentar com vocês que o principal julgado sobre função social da propriedade é um caso chamado de caso Favela Pullman. Favela Pullman. Estou jogando aqui no chat. Que é um caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde no STJ, pelo RESP 75659, teve o seu julgamento, né? É um caso que fala de loteamento. Então, uma área foi ocupada por 100 famílias. O proprietário entra com uma ação reivindicatória. Olha aqui a gente discutindo as nossas últimas aulas, pessoal. O juiz de primeiro grau acolhe a ação reivindicatória. 100 famílias, inglês, 100 famílias. A área foi ocupada por 100 famílias, uma área privada. O proprietário entra com uma ação reivindicatória pedindo de volta. O juiz de primeiro grau acolhe esse pedido. O Tribunal de São Paulo, na segunda instância, reforma a decisão, dizendo que não tem legitimidade dos proprietários. Porque eles nunca deram função social à propriedade. E por essa razão, eles não podem ser considerados proprietários. Então, a gente tem uma evolução do conceito de propriedade. A propriedade, a partir desse julgado, é função social. Conclusão: quem não atende à função social, na sua eficácia limitadora e impulsionadora, não tem propriedade. Não tem sequer legitimidade para entrar com a ação reivindicatória. A propriedade é função social. Entenderam isso? Percebem como isso é um entendimento mais avançado? Porque pelo que eu estava trabalhando com vocês até aqui, inclusive, eu ainda não tinha entrado nesse debate com vocês de propósito, porque, enfim, a gente vai andando com a matéria para ajudar no entendimento. Mas quando a gente fala de posse, depois a gente faz aquele debate sobre propriedade, fala da diferença entre a ação petitória
entre entre as ações petitórias e as ações possessórias, entende o que é domínio, e aí vem o tribunal, o STJ, e avança falando que se não cumprir função social, você sequer pode chegar lá e, com o seu título, com o seu pleno domínio, reivindicar a propriedade. Porque você não tem a propriedade. Você não tem legitimidade para pedir a sua propriedade de volta. O artigo 1228, que eu comentei com vocês, no parágrafo 1º, a gente lendo ele junto com o artigo 186 e o 225 da Constituição, o Robson perguntou se o artigo 186 é rol taxativo. Sim, Robson. Majoritariamente. É óbvio que essa discussão é sempre polêmica, né? Porque as pessoas tentam aumentar o rol para talvez aumentar a proteção das pessoas que querem cumprir essa função social da propriedade, querem dar função social da propriedade. Mas majoritariamente se entende que é um rol taxativo. Mas vamos avançar aqui. Eu vou comentar para vocês que se a gente ler o artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, junto com o artigo 186 e 225 da Constituição, a gente vai entender um novo conceito, que é a função socioambiental. Então, a gente pode fazer uma diferenciaçãozinha para além da função social, uma função socioambiental. Vamos aos exemplos. Os exemplos ajudam a gente a entender como isso funciona na prática. Se tem um caso de STJ, vou citar outro. O novo proprietário de um imóvel é obrigado a fazer uma recuperação ambiental, mesmo não sendo o causador do dano. Isso é um caso da STJ. Por quê? Bom, primeiro, pela função socioambiental da propriedade. Ele precisa cumprir com essa função para ser proprietário. Então, a responsabilidade dele. Segundo, porque essa é uma obrigação própria terreno. Ela anda com a coisa, está atrelada à coisa. Quem tem a coisa tem que cumprir com ela. Terceiro, porque a responsabilidade nesse caso é uma responsabilidade civil objetiva, com risco integral. Que eu não vou entrar aqui nesse debate. Se alguém tiver dúvida, quiser saber mais, eu posso responder isso depois, por e-mail, seja lá como for. Mas isso aqui é uma matéria de responsabilidade civil especificamente. Lembrando que isso também foi incluído no Código Florestal. Aonde? No artigo 2º, parágrafo 2º. Estou mandando aqui no chat. Então, é uma função impulsionadora. Por que impulsionadora? Porque obriga alguém a fazer algo. Obriga a fazer, nesse caso, a recuperação ambiental. Então, a função social da propriedade faz com que a propriedade envolva a situação jurídica de mão dupla. Ou seja, o proprietário tem direitos e deveres em relação ao não proprietário, que da mesma forma tem em relação ao proprietário direitos e deveres. É um conceito, a princípio, indeterminado.
por mais que esses artigos que a gente citou estabeleçam alguns critérios. O artigo 182 da Constituição fala um pouco também de função social. Mas aí fala de uma maneira mais indireta, não tem um rol bonitinho que nem tem quando a gente está na política agrária. Oi, Thaisa. Função socioambiental é um conceito criado pela doutrina. Você pega a função social e conjuga com critérios ambientais. Então, sim, tem gente que diz que a socioambiental está dentro do social porque você precisa dos artigos da função social para entender o socioambiental. Mas tem gente que diz que também são coisas separadas. É uma discussão pequena, por isso que eu nem entrei nela, tá bom? Bom, vamos avançar aqui. Gabriela está perguntando a partir da leitura de quais artigos? Principalmente, Gabriela, do 1228, parágrafo 1º da Constituição. Porque, do Código Civil, desculpa. 1228, parágrafo 1º do Código Civil. Então, você lendo ele, o 225 da Constituição e o 170 da Constituição, lendo esses 3 artigos, você consegue construir essa noção de que você precisa dar uma função socioambiental à propriedade. Professor, uma dúvida. Você tinha falado 186 antes, era 186 ou 170 da Constituição Federal? 186. O 170, deixa eu abrir ele aqui, o 170 ele estabelece a função social da propriedade como um princípio da ordem econômica. Então, ele tem a sua relevância para o conceito de função social da propriedade. Ele é um dos fundamentos, né? Obrigada. Nada. Bom, agora, pessoal, eu queria que vocês fizessem uma tabelinha no caderno de vocês. Vamos dividir aqui em função social da propriedade urbana e função social da propriedade rural. Então, né, aquele nosso esqueminha. 2 colunas, vamos linha por linha. São 3 linhas só, então fiquem tranquilos. Primeiro, a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Então, para e presta atenção aqui. Função social da propriedade urbana, pela nossa Constituição, ela vai ser cumprida quando ela estiver atendendo à exigência colocada pelo plano diretor da cidade. O que é plano diretor, pessoal? Plano diretor é um plano de ocupação de uma determinada área
que tenha mais de 20 mil habitantes. Vamos a um exemplo. Onde tem plano diretor? A UFRJ tem plano diretor. A gente tem um corpo social de 100 mil pessoas, contando técnicos, alunos e professores. Então, a UFRJ tem um plano diretor, que inclusive o prazo dele é até 2020, até esse ano. Ok? Vamos para a coluna seguinte, função social da propriedade urbana. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, os requisitos que a gente já discutiu, que eu não vou repetir aqui, estão no artigo 186. Então, a função social da propriedade rural é cumprida quando a gente consegue cumprir todos os requisitos do artigo 186 da Constituição. Vamos à próxima linha, a segunda das três. No campo da propriedade urbana. As desapropriações de imóveis urbanos, serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Então, as desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. A coluna seguinte, compete à União desapropriar por interesse social. Para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. O imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária com cláusula de preservação do valor real. Com cláusula de preservação do valor real. Resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano da sua emissão. Resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano da sua emissão. Ok, galera, anotaram aí? Vamos entender. De um lado, as desapropriações de imóveis urbanas. Antes da pessoa ser desapropriada, você dá a indenização em dinheiro. Então, a pessoa recebe o dinheiro quando vai ser desapropriada antes. E no segundo caso, são finalidades específicas. Fim de reforma agrária, não, não está cumprindo a função social. A indenização é feita em título e não diretamente em dinheiro. Esse título tem um prazo para ser resgatado. Então, essas são as diferenciações. A forma como é feita essa indenização pela desapropriação é diferente. Vamos à terceira linha.
Primeiro, é facultado ao poder público municipal exigir é facultado ao poder público municipal exigir do proprietário do solo urbano não edificado ou não utilizado que promova o seu adequado aproveitamento. Que promova o seu adequado aproveitamento. Sob pena sucessivamente de. E aí ele vai apresentar 3 incisos do que pode acontecer. Isso aqui está no artigo 182, parágrafo 4º. 182, parágrafo 4º. Os incisos falam de: inciso 1º, parcelamento ou edificação compulsória. Inciso 2º, vou ler rápido, pessoal, porque isso aqui está escrito na lei, tá? Então, inciso 1º, parcelamento ou edificação compulsória. Inciso 2º, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Inciso 3º, desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão, enfim, aí por aqui vai. Agora, quando a gente vai para a agrária, para a rural, né? São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Então, olha que interessante, ele está dizendo quem que não pode ser desapropriado. Então, quem que são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária? A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que o seu proprietário não possua outra propriedade. Então, a pequena e média propriedade, definida em lei, propriedade rural, desde que o seu proprietário não possua outra propriedade. E segundo, pessoal, a propriedade produtiva, independentemente do seu tamanho. Ok. Eu tinha falado ali agora há pouco do parágrafo 2º do artigo 1228. Até a colega tinha feito uma pergunta sobre isso. E aí aqui, para fechar nossa aula, eu queria só comentar dele. Esse parágrafo, pessoal, ele é importante, porque ele estabelece uma limitação de ordem privada à propriedade. Ele coloca a aplicação do que a gente chama de teoria do abuso do direito. Lembrando que abuso do direito está onde? A gente vai encontrar ele ali no artigo 187 do Código Civil. Abuso do direito, pessoal, gera obrigação de reparar os danos causados e responsabilidade objetiva para o autor. Então, abuso de direito, obrigação de reparar os danos causados, sejam extrapatrimoniais, patrimoniais, e a responsabilidade objetiva do autor. A Gleice está perguntando aqui.
não pode ou pode desapropriar a propriedade produtiva. Então, Gleice, isso que eu apresentei aqui para vocês é o que está escrito isso aqui está da nossa Constituição, esse pedacinho aqui que fala da reforma agrária. Mas o que eu trouxe antes para vocês é um entendimento do STJ. Então, assim, jurisprudencialmente, está se caminhando para mitigar esse entendimento de que a propriedade produtiva ela seria absoluta, porque é, a propriedade produtiva não necessariamente estaria cumprindo a sua função social, entende? Então, assim, pessoal, inclusive, tenham cuidado também, porque quando eu trago esse tipo de coisa, prestem atenção de onde estão vindo. Eu tomo muito cuidado com isso com vocês. Ó, galera, isso aqui é entendimento doutrinário. Ó, isso aqui vem da jornada de direito civil. Ó, isso aqui às vezes é a minha opinião. Eu acho isso. Falo pouco, mas às vezes eu acho isso, eu apresento isso para vocês. Ó, isso aqui é um entendimento jurisprudencial. Ó, isso aqui é a lei. Porque a gente vai ter respostas muito diferentes dependendo de para onde a gente vai olhar, tudo bem? Então, vamos também tomar um pouco, né, prestar atenção nisso, porque o que eu apresentei antes para vocês é um julgado do STJ, do RESP e tal, que mitiga esse tipo de entendimento. Então, tem se caminhado para lá, beleza? E aí, inclusive, avançando, é função de vocês, né, como estudantes, como pessoas que vão trabalhar com essas matérias, saber argumentar. E aí, quando você quiser argumentar no sentido, faz uma leitura estrita da lei, quando quiser andar em outro sentido, traz os julgados e por aí vai. Faz parte do nosso trabalho como pessoas que estão dentro da área do direito. Mas obrigado, Gleice, pela sua colocação. O artigo 1228, pessoal, 1228? 1228, no parágrafo 3º, ele ainda tem uma coisa interessante para a gente comentar. Esse parágrafo, pessoal, ele traz limitações de ordem administrativa. É o que eu comentei lá no início da nossa aula. Seja uma desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social. E a requisição no caso de um perigo público iminente. Esses temas são tratados principalmente em direito administrativo, mas a gente passa por alto por eles aqui. O parágrafo 4º desse artigo, ele fala Oi. Tá, peraí. Tá. Tá, vamos lá. A gente ainda tem um exemplo, né, de função de violação, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Fizeram a pergunta aqui. Né? Há um exemplo de uma violação de função social da propriedade. Então, vou dar um exemplo muito gritante, vamos dizer, que a nossa Constituição também traz. É um exemplo tão radical, pessoal, que ele conduz, inclusive, ao que a gente chama de expropriação. Onde é que está isso? O artigo 243 da Constituição. 243. Então, a pessoa ela vai ser expropriada, ela perde aquela propriedade, sem indenização. É uma coisa, assim, radical. Então, por esse artigo 243 da Constituição, aquela propriedade, seja ela rural ou urbana,
onde você encontrar cultura ilegal de planta psicotrópica, achou uma plantação de maconha, ou a exploração de trabalho escravo, aquela pessoa vai ser expropriada sem qualquer indenização e sem prejuízo de outras sanções que a pessoa pode sofrer, na esfera penal, geralmente, né? E tudo aquilo ali, todo e qualquer bem que tiver ali vai ser confiscado. Uma curiosidade, inclusive, isso, aliás, isso cai muito em concurso, tá, pessoal? É que essa expropriação ela é feita sobre toda a propriedade e não apenas sobre a área cultivada. A pessoa tem um terreno gigante e aí ela tem essa plantação num espacinho só. Ela perde a área inteira. Ela não perde só aquele espaço que tem o cultivo de planta psicotrópica. Ok? Acho que assim fica mais fácil de entender. É porque volta e meia a galera manda mensagem aqui perguntando e eu entendo a dificuldade também nesse aspecto. Mas, enfim, é uma questão polêmica e estamos aí para tentar ajudar a entender. Bom, eu vou parar por aqui, até porque está dando na nossa hora e a gente ainda tem algumas coisas importantes para trabalhar em função social. A próxima coisa que eu queria trabalhar com vocês é a função social da posse e a desapropriação judicial por conta de posse-trabalho. Vitória, eu falo na próxima aula, porque senão, enfim, eu vou entrar em bastante coisa ainda aqui. O pessoal tinha pedido para dar uma diminuída nas aulas, senão fica muita matéria. E eu imagino que vocês já estejam cansados também, né? Até é bastante coisa aqui em termos de função social. É isso, pessoal. Eu vou parar a gravação.